Então nós vamos hoje meditar sobre essas vias antropológicas, as 5 vias antropológicas, né, do acesso ao conhecimento de Deus. E ali nós vamos ver, né, como que o Catecismo, no parágrafo 33, diz assim, né, o homem, com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz da sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível à só matéria. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. Então veja que o Catecismo ele nos traz essa reflexão, né? O ser humano que se volta para si mesmo e reflete sobre a sua própria vida. Essas são as vias antropológicas, né? Que é do conhecimento de Deus. Então nós temos aí 5 vias, né? Que nós vamos meditar, né? A via físico-biológica, a abertura ao transcendente, a busca pela verdade, o desejo de eternidade e a via teleológica. Então, as 5 vias antropológicas, né? E aí nós vemos, né, por exemplo, a primeira via, que é a físico-biológica, né? Quando contemplamos a condição humana e a perfeição ao qual o ser humano é constituído, nós percebemos que não há probabilidade lógica, né, que constate que o ser humano tenha sido fruto de um acaso. Isso é algo que nós, quando a gente vai refletindo, a gente percebe justamente isso, né? Porque senão não existiria uma espécie. Cada ser humano, ou a gente não poderia falar de ser humano, cada indivíduo, ele seria totalmente diferente um do outro, né? E aí a gente não teria ciência, a gente não teria nada disso, porque a ciência ela se baseia o quê? Em experimentos. Experimentos que são repetidos e esses experimentos eles dão sempre o mesmo resultado. A ciência ela se baseia nisso. Então, quando a gente diz que tudo veio do acaso, né, a gente precisa reconhecer que a ciência ela vai ser sempre, ou seja, né, a gente não pode nem falar de ciência, porque a gente não vai ter, de certa forma, experimentos, né, com os mesmos resultados, né? Por isso que quando a gente olha, né, para a constituição humana, físico e biológica, nós percebemos justamente isso, né? E quando vamos refletindo mais profundamente sobre essa condição, contemplando essa perfeição interior e sua complexidade, percebemos que seria impossível que em diversos lugares do globo terrestre pudesse existir seres humanos dotados da mesma perfeição e complexidade físico e biológica, né? Então, por quê? Porque não seriam, né, frutos de uma única causa, né, podemos dizer assim, né, de um único ser, né? E aí nós vemos justamente isso, né? Depois nós vemos também, né, o ser humano, se fosse um fruto do acaso, de uma evolução independente, há de se considerar que deveria existir outros seres racionais com constituições diferentes entre si, mas não é o que vemos no mundo, né? Os seres racionais são só os seres humanos, né? Então nós vemos justamente isso aí, né? Essa constituição físico-biológica, toda essa condição que mostra, né, que nós, né, os seres humanos, eles são diferentes das outras espécies, né? E os seres humanos, eles possuem certos padrões de comportamento, né, que se repetem em todas as pessoas, né, com mais intensidades ou menos intensidade, naquilo que é a sua própria fisiologia, né, as doenças, né, que são tratadas em um
os mesmos remédios podem tratar aquela doença em outra pessoa também. Por quê? Porque existe um padrão físico e biológico nos seres humanos, né? Então, essa é a via, né, de reflexão físico-biológica, né, que mostra que existe um padrão, né, no ser humano, né, um padrão físico e biológico no ser humano que mostra justamente isso, né, que todos partiram de um mesmo princípio, né, que é Deus, né, que foi Ele que criou todas as coisas. E é assim que nós precisamos, né, realmente entender, né? Por isso que a probabilidade de tudo ter vindo do acaso é tão pequena que, mesmo que tenha sido assim, seria necessário que houvesse a intervenção de um ser ordenador, que imprimisse a potencialidade de toda a perfeição nos seres. E é claro, esse nós continuaríamos ainda a chamar de Deus, né? Então, através dessa reflexão sobre si mesmo, sobre a sua constituição corporal, nós podemos chegar, né, a essa via de perceber que é tudo muito complexo para que fosse produzido pelo acaso, né? E o acaso ele seria incapaz de produzir as mesmas constituições assim, né, físico e biológica em todos os seres humanos, né? Cada um teria constituições diferentes. Ou então existiriam, como foi dito, outros seres racionais. E não é assim que nós entendemos e não é assim que nós percebemos a nossa realidade, né? A segunda via antropológica é a abertura ao transcendente, né? Também, né, como a gente já falou em outras reflexões, como nós contemplamos na história da humanidade, mesmo as civilizações mais primitivas, lá na antiguidade, se percebe que em todas elas havia uma grande abertura à transcendência, né, ao sair de si, né? Por quê? Pela contemplação do cosmos, pela contemplação das coisas que aconteciam ao seu redor. Então, o ser humano, encantado por aquilo, ele começa a olhar para fora de si e tentar entender todas as coisas que estão fora. Mas isso nada mais do que um anseio do interior do ser humano que busca fora algo para preencher dentro dele mesmo. Por isso que nós encontramos, né, nos povos mais antigos, né, expressões de religiosidade. Tendo em vista esse dado, podemos nos perguntar, né, como o ser humano chegou à concepção de divindade, de Deus, né? Isso só seria possível por uma abertura natural dele e a essa realidade transcendente. Então nós vemos o que, né? Para que o ser humano chegasse, né, a uma concepção de divindade de Deus, né, era necessário que nele existisse essa abertura, esse desejo de transcendência, né, esse desejo de transcendência. E é claro, né, esse desejo de se unir, né, àquele que era o princípio de todas as coisas, a causa de todas as coisas, né? E naturalmente, nós vemos justamente isso, né? Existe no ser humano um anseio de transcendência, né? Por quê? Né? Uma busca de saciedade, né? Uma busca de coisas que estão fora para alimentar e preencher aquilo que está dentro. Dessa forma, contemplamos essa abertura ao transcendente. Percebemos que o ser humano está sempre em busca daquilo que está fora de si, que traz a si, né, uma plenitude. E isso nos faz considerar que essa abertura ao transcendente teria que ser uma abertura a um ser, né, relacional. Assim, o ser humano ele não busca algo, qualquer coisa, né? Ele busca alguém
que se relacione com Ele. E ele busca essa relação com esse alguém, né, com Deus, né, que de alguma forma o pudesse corresponder, pois é próprio dos seres, né, conviverem e se relacionarem com os seus semelhantes. Então é justamente isso, né, o ser humano ele busca esse transcendente, né, alguém para se relacionar, né, e é claro, né, esse alguém é Deus, né. Portanto, esta abertura ao transcendente nos leva a considerar que um ser inteligente que está aberto a relacionar-se, que existe um ser inteligente que está aberto a relacionar-se com o ser humano, né? E esse ser nós chamamos de Deus, né? Então nós vemos aí esse anseio do ser humano por transcendência leva ele a buscar aquele que é semelhante a ele. E é interessante, né, por isso que o próprio texto, né, do Gênesis, né, diz lá, né, que Deus criou o ser humano à sua imagem segundo a sua semelhança. Né? Ou seja, né, o ser humano ele foi criado semelhante a Deus, para que, né, capaz de relacionar-se em igualdade com Deus, né, e reciprocidade com Deus. Então, essa é a segunda via, né, antropológica, né, dos anseios profundos do ser humano, né, esse anseio de transcendência do ser humano. Depois, nós temos a via, né, que é a busca da verdade. Essa via, né, e é por essa busca que o ser humano tenta entender a profundidade de todas as coisas, né? A investigação, essa busca, né, de entender melhor, né, todas as coisas, né? Então a busca da verdade, de conhecer a verdade de todas as coisas, né? Então ele busca ali, né, e se esforça para buscar entender racionalmente, né? Dar razoabilidade para aquilo que ele contempla, né? Então o ser humano ele busca isso, né? E por buscar a essência das coisas, o ser humano busca incessantemente a origem de tudo, pois só conhecemos a verdade de alguma coisa a partir do conhecimento de sua origem. Então veja só, né? A busca da verdade, ela vai nos levar ao quê? A origem dessa verdade. A busca do entendimento da criatura vai nos levar a uma busca daquele que a criou, para que a gente possa entender essa verdade de cada coisa. Né? Então, por isso que essa busca da verdade, ela é uma via também de conhecimento, né, do transcendente, né, de uma verdade objetiva, né, que é absoluta, que é indiscutível e imutável. Então nós vemos justamente isso, né? Então nós vemos aí também, né, por exemplo, é muito natural do ser humano, por exemplo, quando alguém mente para cada um de nós, né, nós ficamos chateados com aquela mentira, né? Por quê? Né? Porque é próprio do ser humano buscar a verdade. Né? É próprio do ser humano buscar a verdade. Então, naturalmente, essa verdade que nós buscamos é o quê? Não é uma verdade de achismos, de uma experiência subjetiva, não. É uma verdade objetiva, porque até diante das nossas experiências que nós temos, das nossas experiências espirituais ou então sensitivas, nós precisamos entender uma verdade objetiva para que a gente possa purificar aquelas experiências, para que a gente possa realmente contemplar a verdade. Né? Então a busca da verdade é uma das vias, né, de conhecimento de Deus, né? Porque nós buscamos isso, né? E é claro, quando nós conhecemos a verdade, que é Deus, nós começamos a experimentar, ter uma experiência de ter encontrado essa verdade, esse caminho coerente, né? Que é o caminho do próprio Deus, né? Que é o próprio Deus. Né? Então essa busca, né, pela origem de todas as coisas, né? Essa busca, né, dessa verdade objetiva, isso para cada um de nós, né, que temos fé, isso nós entendemos como Deus. Mas a pessoa que ainda não tem fé,
A pessoa que ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, ela, pela busca da verdade original de todas as coisas, ela vai alcançar justamente isso, né? Aquele que é o princípio e origem de toda a verdade. E é claro, né? Isso as pessoas vão chamar de ser supremo ou qualquer outra coisa assim. Nós chamamos de Deus, né? Depois, o desejo de eternidade, que é uma via também importante. É próprio do ser humano desejar o eterno. Vemos isso nas nossas próprias atitudes, né? Pois tudo que o ser humano adquire, de alguma forma, ele tenta eternizar. Isso a gente vê na nossa prática, né, cotidiana, né? Por exemplo, se a gente compra um aparelho eletrônico, a gente acha que aquele aparelho eletrônico vai durar para o resto da vida. E quando ele estraga, a gente fica frustrado, né? Bem, se a gente não desejasse que aquilo ali ficasse bom, né, funcionasse para sempre, a gente não ficaria tão frustrado assim, né, diante daquela coisa, né? Porque a gente sabe racionalmente falando que aquilo tem uma vida útil, né? Tem uma vida útil. Mas como existe um desejo de eternidade no nosso interior, tudo na nossa vida nós buscamos eternizar. A gente faz isso com tudo, com as pessoas, por exemplo, né, quando a gente se apega muito a uma pessoa, a gente quer eternizar aquela pessoa na nossa vida, com os bens materiais e tudo mais, a gente vai tentando eternizar, né? Então, esse desejo de eternidade é próprio da nossa vida. Veja, quando a gente está doente, né? Se a gente passa por uma doença muito grave, vem o quê? O medo da morte, né? Porque o medo da morte nada mais é do que essa expressão desse anseio de eternidade. A gente não quer morrer, a gente quer permanecer vivo, né? Mas o que? Isso é uma forma que a gente tem de entender a nossa própria vida, né? É claro, às vezes muito mais passional e emocional, né, do que realmente racional. Mas isso é algo que é próprio do ser humano, o desejo de eternidade, né? Desejo de aquele desejo do para sempre, né? Que a gente sempre tem no nosso interior, né? É claro que Jesus Cristo, ele nos anuncia isso, né? Porque ele nos anuncia o que é a vida eterna. Essa vida aqui nessa terra é passageira. Mas, mesmo sabendo que essa vida é passageira, e nós dependemos da fé para acreditar, né? Para crer e ter convicção no ensinamento de Jesus Cristo, mesmo entendendo que essa vida é passageira, nós ainda temos medo da morte, nós ainda temos, né, esse desejo de eternidade, de eternizar as coisas materiais. Esse é o grande problema. Nós vamos tentando eternizar as coisas materiais e esquecemos, né, de realmente buscar viver segundo a eternidade ao qual nós estamos inclinados a viver, né, que é o reino dos céus. Então, o desejo de eternidade também é uma expressão daquilo que é o desejo de Deus do nosso interior, né? O desejo do eterno, né? Então isso também é uma via antropológica que nos mostra, né, justamente do nosso interior, nesse anseio, né, por Deus, que na verdade é manifesto através daquilo que é a eternização das coisas passageiras, né, que nós tentamos fazer. E depois, né, nós temos a quinta via antropológica, que é a via teleológica, né, ou seja, né, que é essa via do sentido da vida. A via teleológica tem a ver com a finalidade, né, o fim último da nossa vida, para o qual o ser humano foi criado, aquilo para o qual o ser humano foi criado. Quando a gente reflete sobre isso, né, para que eu fui criado, para que o ser humano foi criado, nós estamos nos abrindo justamente a entender a razão primeira de todas as coisas, que está no próprio Deus, no Criador. Pois dentro do ser humano, de todo ser humano, há um profundo anseio de alcançar algo que lhe tornará pleno, realizado,
feliz, como no Catecismo nós vemos aqui no parágrafo 33. Todo ser humano busca um sentido para a sua vida e se vê pleno quando encontra aquilo que lhe preenche. Veja só, né? Quando a gente encontra aquilo que preenche a nossa vida, nós nos sentimos plenos, né? Nós nos sentimos realizados. Né? Como percebemos, o ser humano tem um profundo anseio de felicidade, mas como alguém pode buscar algo que não conhece, ou ansiaria por algo que não teria experimentado? Assim, percebemos que o anseio do ser humano por felicidade nada mais é do que uma busca por algo que ele mesmo havia experimentado em algum momento da sua existência. Ou seja, né, esse desejo, né, de felicidade, essa experiência, né, de finalidade para a nossa vida, de sentido para a nossa vida, a gente anseia isso por quê? Porque como nós fomos criados por Deus, essa primeira experiência criacional imprimiu algo dentro de nós. E esse algo que está impresso dentro de nós nos motiva a essa busca de um sentido para a nossa vida. Depois, né, também, né, sendo a sensação de felicidade uma sensação de repouso, de segurança, o anseio do mais profundo do interior do ser humano é um anseio por voltar ao repouso de sua própria origem. E essa origem nós chamamos de Deus. Né? Então veja aí, né, esse sentido para a vida. Né? Nós temos esse anseio por um sentido para a vida, de uma meta, uma finalidade. Né? Todos nós desejamos saber para que eu existo, para que eu estou aqui. E quando a gente vai entendendo melhor essas coisas, melhor ainda nós vamos, né, realmente nos abrindo a essa realidade, né, transcendente, né, que é o próprio Deus que vem ao nosso encontro. Né? E depois nós vamos ver justamente isso, né? Como que Jesus Cristo responde essas vias, né? Como ele é resposta, né, para essas vias do conhecimento de Deus. Né? E é isso que nós vamos ver no nosso próximo vídeo.